Sejam bem-vindos ao episódio 10 do podcast Matemático Humanista. Eu sou o Carlos Matias, apresentador do podcast, e hoje nós vamos conversar sobre ética, matemática e paz. Aí eu vou começar já contando uma história. Em 2006, na época em que eu estava concluindo o meu doutorado, lá na UFRJ, houve um congresso lá no CBPF, que fica aqui no Rio de Janeiro, ali na Urca, na Praia Vermelha. E esse congresso ele era voltado para a área de pesquisa em que eu fazia o doutorado, que era equações diferenciais parciais e problemas inversos. Eu estava lá, estava apresentando um trabalho, assistindo ao evento, e eu notei que, grosso modo, havia dois tipos de tema. Todos os trabalhos que estavam sendo apresentados tinham dois temas assim mais presentes e frequentes. Um era meteorologia e o outro era a recuperação de imagens de objetos que estavam parcialmente cobertos. Olha que coisa. Aí eu vou explicar melhor isso. Então, assim, meteorologia os problemas inversos são problemas em que você tem equações diferenciais parciais, onde você não faz um tratamento direto no sentido de obter uma solução, seja ela fraca, forte, não importa. No entanto, você usa medidas que são feitas sobre, eventualmente, as soluções, e você tenta recuperar informações sobre coeficientes da equação. É como se a equação ela fosse parcialmente indeterminada e você tem apenas acesso aos resultados. De uma certa maneira, é o que há de real, né? Você tem um problema, você tem acesso direto às medidas. Então você propõe um modelo e aí você tenta, a partir das medidas reais que você verifica empiricamente, você tenta recuperar e saber mais sobre o seu modelo. Então, havia meteorologia, como eu disse, então o pessoal faz algumas medidas em alguns lugares e tenta ter um modelo de inferência, né, de previsão de tempo. Esse outro era a recuperação de imagens de objetos parcialmente cobertos. Quando eu li isso, ia todo mundo falando sobre isso. Nós tínhamos 4, 5 trabalhos falando sobre objetos parcialmente cobertos. E eu não estava entendendo o que era isso. Nunca tinha visto algo sobre o tema. O meu trabalho ele era de tomografia computadorizada, que era, de uma certa maneira, você investigar, tentar recuperar ou ter uma ideia de como que um objeto é por dentro sem quebrá-lo. Então você atravessava esse objeto por um feixe de partículas e aí, pelas leituras de entrada e saída, você tentava recuperar o interior ou construir uma imagem interior do corpo. O que havia lá era a recuperação de imagens não do interior de corpos, mas de objetos parcialmente cobertos. Aí eu fiquei, o que é isso, né? E aí eu entendi. Na verdade, objetos parcialmente cobertos você tem um satélite que está lá em cima e você tem na superfície terrestre coisas que estão escondidas, que estão cobertas. Quer dizer, você tem um satélite tendo uma visão de cima e tem coisas embaixo que estão parcialmente cobertas para evitar a visualização direta do objeto. Então a ideia é você de alguma maneira emitir algum tipo de radiação ou enfim, e tentar, de acordo com a volta do que volta para aquilo que você emitiu, tentar descobrir se tem alguma coisa escondida embaixo. E aí a gente percebeu que isso tinha a ver com coisa de radar, com indústria bélica, coisas do gênero, né? Isso me impactou muito. Eu nunca havia verdadeiramente pensado sobre isso, nos termos de como que toda aquela matemática que eu vinha fazendo e estava na tomografia computadorizada, que era coisa com ciência, com saúde e tudo mais, poderia, num estalar de dedos, tornar-se algo
para ir para um outro lado dessa escala de ética, né? Em vez de tentar construir uma ferramenta para ajudar pessoas, efetivamente seria algo para destruir. E eu pensei, eu fiquei muito preocupado, não vou dizer uma crise, não é algo tão dramático assim, mas eu fiquei incomodado, bastante incomodado com aquilo. Então, é como se de alguma maneira, quando a gente faz a matemática, a partir de um certo ponto, a gente tem um olhar local sobre as coisas. E a gente foca naquele modelo, a gente fica fascinado pela engrenagem matemática e a gente se esquece que aquilo que a gente está construindo pode ter um fim. Isso acontece desde sempre na escola e na universidade também. Eu me lembro de uma ocasião em que me foi apresentado um exercício onde havia uma figura de um quadrado e os lados mediam 500 metros e havia uma diagonal do quadrado em destaque. E o problema falava assim: João tem um terreno que tem forma quadrada e seus lados medem 500 metros. João deseja esticar uma cerca ao longo da diagonal do quadrado. Quantos metros de cerca João deve comprar? E é um exercício tão sem pé nem cabeça. Imagina alguém com um terreno perfeitamente plano, quadrado, de lado 500 metros, que já é uma tolice de partida. E por que raios alguém gostaria de esticar uma rede, uma cerca, né, ao longo da diagonal? Mas ele perguntava quanto o João deveria comprar de cerca. Bom, o que o exercício esperava, né, que o estudante fizesse? Aplica o teorema de Pitágoras. Então você tem 500 em um lado, 500 no outro, são dois catetos, a diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo, e você conclui que a medida do comprimento dessa hipotenusa é 500 raiz de 2 metros. E acabou, fim do exercício. Você coloca 500 raiz de 2 e acabou. Então, a resposta é: João deve comprar 500 raiz de 2 metros de cerca. Próximo exercício. Mas agora imagina o João, mesmo que o João, craque no teorema de Pitágoras, o João entrando numa loja de ferragens e falando assim: por favor, amigo, você pode me dar 500 raiz de 2 metros de cerca? Isso não faz o menor sentido prático. É como se a solução de um problema artificialmente criado na escola, e bota artificial nisso, né, ele chega a ser grosseiro quando você pensa em que, assim, no fato de alguém entrando numa loja para comprar o raio da cerca e falando 500 raiz de 2 metros, né? É incrível. Assim como eu falei no início, a escola e a universidade, elas se deslumbram tanto com as ferramentas que elas propõem e tal, que esquecem que o modelo matemático que é usado na resolução dos problemas é uma aproximação do real, né? Por vezes a escola e a universidade, os estudantes tratam 500 raiz de 2 metros como uma medida perfeita e exata, né? Se alguém pegasse uma calculadora e visse quanto dá 500 raiz de 2, e aí usasse, sei lá, 707,1 metros para tentar ficar próximo, a escola trataria como uma aproximação racional que traz um erro inevitável, né? Como se fosse uma medida errada. E 500 raiz de 2 é a medida perfeita. Isso é engraçado porque essa perfeição do 500 raiz de 2 é uma perfeição que existe só internamente em um modelo. É, na verdade, o comprimento da diagonal de um quadrado. Agora, quando você tenta olhar para o real, esse 500 raiz de 2 é grosseiro, porque ele não faz o menor sentido já considerar um terreno totalmente plano e quadrado, com lados medindo 500 metros, isso chega a ser ridículo. Então, quer dizer, o 500 raiz de 2, ele traz em si já um erro grosseiro também. Então não tem essa do 500 raiz de 2 ser uma medida perfeita,
quando na verdade é apenas uma medida que reside em outro lugar. Então, se alguém comprasse 707,1 metros de cerca, por exemplo, se o João pegasse lá, resolvesse Teorema de Pitágoras, 500 raiz de 2 metros, ele colocasse, dá mais ou menos 707,1. Aí você vai na loja de ferragens, compra 707,1 metros de cerca. Olha, se o João colocasse essa cerca lá, ela ia ficar esticada a beça. Porque se você colocar exatamente ou muito próximo do comprimento, isso não faz nem sentido prático. Porque, veja, o problema era quantos metros de cerca deverei comprar? Se a gente pensar bem, essa pergunta pode ter infinitas respostas. O João sabe colocar cercas? Ele é bom de colocar cercas? Porque se ele não for bom na arte de colocar cercas, ele não vai comprar 707,1 metros. É melhor ele comprar 800 metros, porque ele vai perder tanto material pela falta de prática que ele tem, né? Ele tem que prender, ele tem que dar voltas, ele tem que... Então, se a pergunta é o quanto você deve comprar de cercas, né, essa resposta, de uma certa maneira, é definida também pela habilidade da pessoa que vai instalar a cerca. Né? Quer dizer, essa resposta do modelo, quando ela é adaptada ao real, é adaptada de diferentes maneiras conforme sejam as pessoas, os contextos nos quais esse número chega. Essa medida, como eu disse, ela está dentro do modelo. Existe apenas na cabeça de alguém que descreve uma situação, que no caso foi modelada grosseiramente, né, com aquele terreno quadrado, e cujo único meio para efetivamente se realizar é o meio real. Quer dizer, 500 raiz de 2 e só pode efetivamente se realizar, e nunca plenamente, digamos assim, no mundo real. E esse mundo real irá submeter quem trabalha com esse número, quem traz esse número, às condições que estão postas, sejam tecnológicas, práticas, disponíveis naquele momento. Mas a universidade insiste em ficar nesse meio, essa parte que se dá depois do modelo, depois que você obtém uma resposta dada pelo modelo, a escola ela se ausenta da discussão, ela para no 500 raiz de 2. Então, é como se todas as práticas da matemática da escola estivessem encapsuladas no meio de um caminho, e é justamente onde há ninguém. Né? No meio, né, nos modelos matemáticos, não há causas, não há consequências, não há pontos que motivaram a construção do modelo, e não há as consequências da aplicação do modelo. Há um modelo apenas, é como se fosse um lugar asséptico, que não oferece riscos, um lugar absolutamente, na minha forma de ver, banal e desinteressante. Mas a pergunta que eu trago mas o que vem antes das práticas matemáticas? Isso não é relevante? O que vem antes do modelo matemático? As significações, os significados, as questões sociopolíticas que mobilizaram as pessoas, né? Os desejos, construíram debates, consensos. Né? Na escola, o sintoma de nós jamais falarmos sobre o que vem antes dos modelos matemáticos vem se apresentando cada vez mais com maior frequência. É a pergunta: professor, isso serve para quê? Você que está ouvindo o podcast da Matemática Humanista, que é professor, você sabe que professor, isso serve para quê? Para que eu vou usar isso na minha vida? É talvez a pergunta mais popular na escola. E o que ela revela, primordialmente, é o fato de a escola estar indisposta a falar sobre o que vem antes dos modelos e problemas matemáticos. Né? Assim também indisposta para falar o que vem depois. Mas o que vem depois das práticas matemáticas? Vem a adaptação daquilo que obtivemos no modelo ao real, as consequências daquilo que fizemos, a validação, o reconhecimento das soluções propostas. Tudo isso perpassa também aquelas mesmas condições sociopolíticas
que contextualizaram o problema como um problema inicialmente, no período anterior à modelagem. As soluções propostas pelos modelos sempre são submetidas ao crivo sociocultural. Elas sempre são julgadas de uma certa maneira como suficientes ou adequadas pelo próprio meio ou por quem propôs o problema. Então, acho que o ponto central desse episódio e que a gente tem que falar é o seguinte: o maior problema da escola e da universidade atuais não é o fato de apenas querer formar estudantes para transitarem no mundo dos modelos matemáticos, mas sim a consequência disso, né? Que é divulgar uma matemática que desconsidera os contextos socioculturais anteriores aos modelos, assim como a ética de uso dos seus desdobramentos. Então, quando eu estava lá no CBPF, eu me surpreendi com pontos que estavam após o modelo que eu estudei. Né? Chegamos, então, ao grande ponto. A ética e a paz, elas moram justamente antes e depois dos modelos matemáticos, pois é lá onde estão as pessoas. De que adianta dizermos que a matemática está em todo lugar, se em todos os lugares que nós consideramos, jamais há alguém? Sabe, se no passado nós compartilhamos problemas que nos moveram, que nos comoveram, e a partir deles construímos as matemáticas, por que não usarmos, né, o que construímos para nos unir novamente? As matemáticas já nos uniram no início. Cabe a nós as usarmos para nos reunirmos ao final. Tornou-se um mau hábito, acho. Há matemática apenas onde não há pessoas. Eu acho que por isso que esse podcast e o programa Matemática Humanista tem esse nome. Tentar habitar, o desejo de habitar o que vem antes e depois da matemática pura, o meio dos modelos, sabe? Mas quando a gente ocupa esses lugares que vêm antes e depois, nós deveremos fazê-lo de forma ética e compromissada com a paz e a igualdade. Quando nós estamos em uma situação, em um problema de cunho social que move as pessoas, um problema de desigualdade, e isso substantiva práticas científicas e problemas, e resolução de problemas, é importante que nós tentemos construir toda essa perspectiva em um contexto de igualdade e de inclusão social. E o mesmo a posteriori. Depois de nós obtermos soluções dos nossos modelos, como nós usamos essas soluções? Precisam ser de aproximação, de estreitamento, de construção, não de destruição. Eu realmente penso que é muito comum nós vermos assim, muitos falando que os fins justificam os meios. Por isso que eu acho, e por isso que estou aqui a falar sobre ética, porque nós precisamos discutir o que são bons fins na escola e na universidade, tanto para resgatar a humanidade das práticas matemáticas, mas como as boas consequências. Né? Não é só habitar, né, o pós-modelo, né? Não é apenas habitar o pré-modelo, mas é também fazer isso de uma maneira ética, de uma maneira boa, de uma maneira desejável. Bom, eu torço verdadeiramente para que chegue logo o tempo em que nós lidaremos com as matemáticas em contextos que envolverão a identidade e a diversidade cultural. Verdadeiramente. Não no sentido de diminuir qualquer matemática diante de outra matemática, né? Mas sim para reconhecer todas elas como construções culturais legítimas, capazes de promover debates de aproximação. Torço para que chegue logo o tempo em que as práticas matemáticas de um pedreiro quilombola de 65 anos, preto e pobre, que jamais frequentou a escola e que aprendeu seu ofício com seu pai ou seu avô,
sejam reconhecidas como igualmente válidas, admiráveis, excepcionais e legitimamente identitárias quando comparadas àquelas vivenciadas por um jovem branco de classe alta que mora no Rio de Janeiro e que frequentou escolas e universidades com todo apoio familiar, suporte financeiro e disponibilidade até ganhar a tal da medalha Fields. Torço para que chegue logo o tempo em que exercícios de funções quadráticas, né, apresentem contextualizações mais éticas. Aquelas tolices, trajetórias de mísseis, de tiros de canhão, que nós consigamos fazer discussões que considerem que no alvo de um míssil ou de um tiro de canhão pode haver famílias, pode haver crianças, né? Pode haver vidas, histórias, como aquelas de quem apertou o botão vermelho. Que chegue logo o tempo em que conseguiremos pensar criticamente sobre dados financeiros e estatísticos que cotidianamente nos são apresentados em meio à má fé e aos desejos mais abomináveis, de modo a nos permitir diferenciar processos, fatos, fotos e farsas. É isso, querido. Essa era uma discussão que eu estava para trazer há um tempo aqui para o podcast Matemática Humanista. Pessoal que está conhecendo hoje o podcast, eu convido a visitar o site da Matemática Humanista, que é www.matematicahumanista.com.br, e aguardo vocês também no canal do YouTube. Inscrevam-se lá. É o canal Matemática Humanista no YouTube. Há um programa semanal totalmente gratuito sobre matemática, sobre educação. Conheçam, visitem, inscrevam-se. Tá certo? Então até o próximo episódio do podcast Matemática Humanista. Um grande abraço e até lá. Tchau!